Oi, gente querida, sejam bem-vindos ao canal. É sempre uma alegria estar com você. E você está aqui no canal F. Carvalho On Channel. Meu nome é Francisco Carvalho e neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus. O pecado no Éden não frustrou o plano de Deus, apenas foi objeto para Deus manifestar mais graça ainda no mundo. Deus derramou a sua graça na concepção, na profissão e na adoração. Gente querida, todo dia eu posto vídeo para manter você por dentro, para o seu elevo. Se você gosta do conteúdo, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos para fazer o canal crescer. Clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior do vídeo e se inscreve. Aciona o sino, a campainha, para ser notificado quando eu postar vídeo novo. Vamos à pregação. No último vídeo desta série, eu preguei sobre as 3 manifestações da graça de Deus em Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 15 a 24. Deus deu consequências naturais que as suas criaturas merecem. Deus proveu roupa proveniente da sua glória para vestir Adão e Eva, e Deus cuidou deles, de Adão e Eva, da impossibilidade de proverem por si a redenção. Agora eu vou pregar em Gênesis, capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Vamos à leitura da Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E agora? E agora? Eles desobedeceram a Deus, fizeram o que Deus tinha mandado não fazerem, pecaram contra Deus, caíram, as consequências vieram porque Deus cumpriu a sua promessa de lhes aplicar as consequências, caso eles desobedecessem. A expulsão deles do Éden, que faz parte dessa consequência terrível, aconteceu. Eles agora estão fora do jardim do Éden. E agora? Eles estão totalmente afastados e distanciados de Deus. Eles não podem mais se voltar para Deus. A humanidade não pode mais se voltar para Deus. A resposta para estas perguntas a gente vai ver no decorrer da pregação. Ao dar ouvido e cair nas ciladas do diabo, o plano de Deus para o mundo, para a humanidade, continua. O plano de Deus não foi frustrado. O plano de Deus não foi interrompido. O plano de Deus não deixou de acontecer porque Adão e Eva caíram. Os seus descendentes, a humanidade, fora do jardim do Éden, não é a interrupção do plano de Deus. Deus não tem um plano original, um plano primeiro, que foi interrompido, e a humanidade, como se encontra hoje, fora do jardim do Éden, a humanidade, o ser humano, sendo a interrupção do plano de Deus. Não foi isso que aconteceu, não é isso de jeito nenhum. O plano de Deus
a existência humana, o ser humano fora do jardim do Éden, a humanidade fora do Éden, é o plano de Deus. A sua graça é ressaltada mais ainda com o ser humano fora do jardim do Éden. Ser humano caído da glória de Deus, porque em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem fora do Éden, destituído da glória de Deus, essa humanidade caída, da qual eu sou um dos seus incontáveis membros. A graça de Deus é ressaltada, é posta em alto relevo, é posta em maior evidência, é vista mais claramente, é vista mais abundantemente. Ali eles estão agora, habitando fora do Éden, descaídos da glória de Deus, mas com a graça e a superabundante graça de Deus sobre a vida deles. Primeiro, a graça de Deus é ressaltada na concepção. Gênesis capítulo 4, verso 1. Eva concebeu, Eva engravidou de Caim e de Abel. A gravidez não é uma maldição. Gerar filhos não é uma maldição. Gerar filhos não é consequência da queda, não é punição, não é consequência por causa da queda. O sofrimento da gravidez, o sofrimento da gestação, o sofrimento de dar à luz, o sofrimento de gestar, de gerar filhos, de criar filhos, o sofrimento, sim, é consequência da queda. Gerar filhos é uma bênção muito grande. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança que Deus dá aos pais. Minha gente, escute, os seus filhos são herança de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, quando Deus fez o ser humano, ele disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando ele fez o homem e a mulher, Adão e Eva, o gênero masculino e o gênero feminino, quando ele fez o casal, quando o casal estava casado, ele disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Isto é manifestação da graça de Deus. Gerar filhos é manifestação da graça de Deus. A povoação do mundo é manifestação da graça de Deus. A formação dos povos, das nações, é manifestação da graça de Deus. Pessoal, nascimento é manifestação da graça de Deus. É tão maravilhoso a gente ver o nascimento das crianças, os filhos vindo ao mundo. É maravilhoso ver gente nascendo. No nascimento, a alegria. A alegria já começa antes, na gravidez, com festa, com chá de bebê. O sofrimento que acompanha essa manifestação da graça de Deus de gerar filhos é que é consequência do pecado, é consequência da queda. Mas o ato de gerar filhos é uma bênção de Deus. Multiplicar, encher a terra, povoar, formar as cidades, formar as populações é manifestação da graça de Deus. Ainda que tudo isso aconteça em meio a sofrimentos, muitos sofrimentos, por conta do pecado, por conta da entrada do pecado no mundo. Quando Adão e Eva foram seduzidos por Satanás e o pecado entrou no mundo. A graça de Deus ajudou na gravidez e no parto de Eva. Eles estavam fora do jardim do Éden, mas ainda assim, Deus estava ali cuidando da gravidez de Eva. Quando ela engravidou de Caim, quando ela engravidou de Abel, quando ela engravidou dos demais filhos e filhas, Deus estava ali cuidando, em meio a sofrimento, em meio à dor, mas a graça de Deus ajudou aquela primeira mulher da face da terra, na sua gravidez. Deus está prontíssimo a ajudar com a sua graça. O texto do versículo 1 diz, adquiri com o auxílio do Senhor. A história da formação da população, do crescimento populacional, começa aí, quando Eva dará à luz a Caim. A graça de Deus é ressaltada na concepção. Em segundo lugar, a graça de Deus é ressaltada na profissão.
Versículo 2 diz que Caim se profissionalizou nas atividades da agricultura e diz que Abel se profissionalizou nas atividades da pecuária. Caim foi trabalhar com a terra, plantar, colher, foi produzir alimentos por meio da agricultura. E Abel se profissionalizou na pecuária, foi criar ovelhas, foi produzir carne, produzir leite, produzir lã para fazer roupa. Ambos exerciam seu mandado cultural no mundo, o mandado cultural de Deus para eles. Eles trabalhavam. A profissão é trabalho árduo. Em Gênesis, no capítulo 3, lá no verso 17 e 19, com a queda, com a entrada do pecado no mundo, uma das consequências, além das consequências que vieram para a mãe que geraria e daria à luz filhos com dores, também viria o cansaço, a fadiga para as pessoas em suas profissões. Caim e Abel, eles trabalhavam duro, eles cansavam, se afadigavam. Caim, às vezes, produzia e não conseguia colher o esperado, às vezes não colhia nada. Abel, às vezes, aconteciam contratempos com a criação de ovelhas, às vezes morria, o lobo comia, ele perdia algumas ovelhas, mas, no geral, ambos recebiam de Deus a graça para exercerem a profissão. Trabalhar é graça de Deus, minha gente. O trabalho é cansativo, o trabalho gera cansaço, fadiga, sofrimento, sim. Mas a graça de Deus faz superar, a graça de Deus faz superar o labor, o cansaço que o trabalho gera no ser humano. Trabalhar é bênção. É a graça de Deus sendo ressaltada. Deus derrama graça sobre Caim e Abel para que fossem bem-sucedidos no geral, ainda que em meio a fadigas e labor. É dignidade dada por Deus o ser humano trabalhar e do suor do seu rosto sustentar a sua família, cuidar da sua família e de si mesmo. Os preguiçosos são reprovados severamente. Quem não trabalha não tem o direito de comer, diz o apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 8. Aquele que não trabalha, não coma. Não tem direito de comer quem não trabalha. Trabalhar é um ato de dignidade diante de Deus e no mundo. Portanto, trabalho não é maldição. Os preguiçosos não gostam de trabalho, inventam doença para não trabalhar, se machucam para não trabalhar, causam acidente de trabalho para não trabalhar, cortam dedo para não trabalhar, vivem de sugar o que os outros trabalham e produzem. Gostam de viver às custas. Aqueles que trabalham, aqueles que geram, produzem alimento, produzem sustento. Os preguiçosos gostam de viver às custas, sugando da produção que os outros geram. Os preguiçosos gostam do luxo, gostam das coisas boas, mas eles mesmos não produzem. Eles são como sanguessugas que vivem às custas dos outros. É bom e agradável diante de Deus as pessoas que têm disposição para trabalhar, que gostam de trabalhar e que veem no trabalho manifestação da graça de Deus, uma graça que é ressaltada, porque de fato é isto que aconteceu. Adão, Eva e seus filhos estavam fora do jardim do Éden, destituídos da glória de Deus, mas recebiam a graça de Deus. Recebiam a graça de Deus para trabalharem, Deus deu o trabalho, isso é a graça do Senhor. E Ele deu para todos, e Ele dá para todos esta graça. É a graça ressaltada, é a graça comum, é a graça geral que Ele dá a todos. Portanto, você que não gosta de trabalhar, que acha que o trabalho é maldição, que coloca no trabalho culpa pelos seus infortúnios, quero dizer a você que o trabalho é Deus ressaltando a sua graça sobre nós. Goste de trabalho, goste de trabalhar, para que você possa cuidar e sustentar a sua família, a si mesmo e aqueles que, porventura, batendo a sua porta com necessidade, você possa ajudar. Caim e Abel são a expressão
da maneira como Deus abençoa todas as pessoas da face da terra, dando-lhe trabalho e dando-lhe condição de trabalhar. Mas, em terceiro lugar, a graça de Deus é ressaltada na adoração. Este é um ponto muito importante, é um ponto maravilhoso. Fora do jardim do Éden, destituídos da glória de Deus, mas Deus ressalta sobremaneira a sua graça, e neste terceiro ponto, a graça de Deus é ressaltada na adoração. Veja que coisa incrível, que coisa maravilhosa. A graça de Deus ressaltada na adoração, nos versos 3 a 7. Veja que a graça de Deus é eficaz na vida de Abel, e como resultado da eficácia desta graça, ele adora e oferta a Deus corretamente. Porque a graça de Deus propicia, proporciona que Abel, assim como todos aqueles que queiram fazer isso, possam adorar e ofertar a Deus da maneira correta, da maneira que Deus gosta. A adoração a Deus deve ser acompanhada de oferta. No verso 3, ambos, Caim e Abel, adoravam a Deus e levavam oferta. E Deus aceitou aquela adoração e oferta, que era resposta de gratidão pelo que Deus fez. Ofertar a Deus não é a causa, é a consequência. A inversão desses valores aqui complica a vida de todo mundo. A oferta é dada a Deus não para se receber algo dele, para esperar que ele retribua. Não, pelo contrário, a oferta é retribuição que a pessoa faz a Deus por aquilo que Deus graciosamente fez na vida dela. Ofertar a Deus é uma resposta humana, é uma resposta da pessoa. Ela responde a Deus afirmativamente pelo que Deus faz na vida dela, é um reconhecimento da graça, do amor, da ação e da manifestação de Deus na vida dela. A oferta é isso, a inversão desses valores aqui vai complicar a vida do ofertante e vai complicar a vida de muita gente, porque vai ensinar inadequadamente as pessoas. Como eu vejo cristãos fazendo, adorando e ofertando a Deus, esperando receber de Deus alguma coisa. É exatamente o contrário. O cristão deve ofertar a Deus porque recebeu. Então, minha gente, é muito sério isso, é muito sério mesmo. Ofertar a Deus é reconhecimento do que Deus faz na vida da gente. É reconhecimento da graça de Deus na nossa vida, da bênção de Deus na nossa vida. A gente oferta porque foi abençoado e não para ser abençoado, como muitos cristãos insistem em fazer. Não existe problema com os itens da oferta. Não há problema com a materialidade da oferta. Caim trouxe do fruto da terra, Abel trouxe das suas crias, da criação de ovelhas. Lá no capítulo 18, verso 12 de Números, do livro de Números, vemos claramente que a oferta do produto da terra, dos cereais, do produto da oliveira, do produto da videira, do produto do trigo, do produto dos vegetais que a terra produz, são aceitáveis a Deus, são bonitos e aceitáveis a Deus. Então veja que o produto da agricultura é tão legítimo para ofertar a Deus quanto o produto da pecuária. A questão não está nos itens. Deus não aceita a oferta de pessoas que levam dinheiro de origem de uma atividade que não é legitimada pela palavra de Deus. Não existe problema, como eu disse, com os itens. O problema está no coração, o problema está na atitude, o problema está no comportamento dia a dia daqueles que ofertam. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Por que será? Porque Caim não era uma pessoa do bem. Caim não era uma pessoa do bem. Não fazia o que era bom e aceitável a Deus no seu dia a dia. Lá no versículo 7 está escrito, disse Deus, se você agir corretamente, se você fizer bem, se você for uma pessoa do bem, é claro que eu vou aceitar a sua oferta, é claro que eu vou aceitar a sua adoração, Caim. Eu vou aceitar sim. Caim não era uma pessoa do bem de jeito nenhum. Não agia corretamente no seu dia a dia, não. Ele fazia tudo o que tinha vontade de fazer.
Ele não se proibia e não se controlava de fazer o que era mal. Fora do jardim, os descendentes de Adão e Eva nasceram com o pecado no coração e propensos a fazer o que é mal, a fazer o que é errado, a fazer o que é contra a natureza do ser de Deus. Quando habitavam no jardim, a tentação era somente externa, vinda do diabo. Com a queda, os descendentes nasceram com o coração cheio de desejos maus. E Deus diz a Caim: cabe você a se controlar, Caim. Quando o pecado estiver assediando você, enquanto o pecado assedia você internamente, cabe você dominar. Você tem poder de dominar a força do pecado que está no seu coração. Mas você não se preocupa com isso. Você faz o que quer, você não tem limites, você não se controla. E aí você vem me adorar e trazer oferta, espera que eu aceite? Não, eu não aceito. Eu só aceito adoração e oferta daqueles que no seu dia a dia têm um comportamento de acordo com a minha vontade. Comportamento ético, comportamento moral, um comportamento de disciplina pessoal, um comportamento dentro de limites, dentro de uma moral divina. Pessoas que vivem a ética de Deus. Quando elas vêm a mim para me adorar e me oferecer suas ofertas, eu não tenho como recusar. Eu aceito, porque é expressão, é reconhecimento dela, ela está reconhecendo. A minha graça para com ela é uma expressão de gratidão do coração dela. No seu caso, não. Por isso eu não aceito. Ofertar a Deus, minha gente, é expressão da pessoa viver segundo a vontade de Deus no seu dia a dia. Deus só aceita adoração e oferta da pessoa se em seu dia a dia, no seu modo de viver diário, ela viva de acordo com a vontade de Deus. Aí sim. Gente querida, e para concluir, o plano de Deus é garantido e seguro. Nada frustra. O plano de Deus foi, é e sempre será este. A queda, o pecado, a entrada do pecado no mundo, no Éden, na vida de Adão e Eva, não mudou o plano de Deus. Não há um plano intermediário em Deus. O que existe é a entrada do pecado. E essa entrada do pecado, ela ressalta ainda mais a graça, a manifestação da graça maravilhosa de Deus. E a graça de Deus foi ressaltada quando Adão e Eva começaram a gerar filhos, porque gerar filhos é a graça ressaltada de Deus na vida do ser humano. Quando eles começaram a exercer sua vocação, sua profissão, seu mandado cultural, é a graça de Deus ressaltada na vida do ser humano. E em terceiro lugar, na adoração, quando Abel adorava a Deus, levando a sua oferta em reconhecimento e gratidão a Deus pelo que Deus é e fez e fazia na vida dele, isto era a graça de Deus ressaltada. Quero dizer a você, adore e oferte a Deus como resposta e reconhecimento da graça de Deus na sua vida. Amém, minha gente? Povo querido, se você gostou deste vídeo, clica no gostei, dê um joinha aqui embaixo. Você quer que outras pessoas ouçam esta pregação? Compartilha nas suas redes sociais ou envia para o seu amigo, para a sua amiga. Você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário? Comenta aqui no campo dos comentários. Então valeu, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.